Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre umas palavras que o Renato Amoedo disse, mais conhecido como 38ão, disse sobre certas coisas em um espaço muito curto de tempo que podemos considerar blasfemas, por razões óbvias. Eu já cheguei a dizer o nome dele algumas vezes, né, no contexto, quando eu falava de Bitcoin. Só que o Renato 38ão, sabe, ele é aquela figura que só entende de um assunto. E quando ele fala de outros assuntos, ele só vai falar bobagem. Principalmente teologia. Em teologia, ele só vai falar bobagem, ele vai falar heresias e, inclusive, blasfêmias. Como vou colocar nesse corte aí, que vocês mesmos podem ver com os próprios olhos, que eu não estou exagerando. O Renato 38ão simplesmente blasfemou. Eu não coloquei o corte todo aqui, em razão do decoro. Mas vocês entenderão. Isso. Se você enxergasse com... Se você Isso perdesse... aí é uma prótese. Não, eu tenho um olho, mas ele não tem função. Ele não funciona. E você não enxergava dos dois olhos quando você nasceu? E não abria olho. Aí meus pais me levaram pra fazer um batismo numa igreja de Santa Luzia, que é a igreja que é o... dos olhos. E no dia, na hora do batismo, os olhos abriram. Não sei se foi um milagre, mas meus pais passaram a ter meus avós e tal, passaram a ter devoção sobre isso. É isso, mas é que tá. O diabo tem poder? O diabo tem poder ou não? Deus tem mais. Mas o diabo tem poder ou não? Ele teletransportou Jesus pro templo, teletransportou Jesus pra não sei onde. O diabo tem poder ou não? Muitas pessoas acreditam que a aparição de Fátima é uma aparição demoníaca. Demoníaca? É isso, que é o seguinte... Se Jesus se desagradar com a adoração de qualquer coisa que não seja Jesus, se Jesus ordenou não adorar pessoas mortas e essa idolatria levar as pessoas para o inferno, tá em Levítico isso. Essa aparição pode ter servido a Satanás. Eu não estou afirmando que isso aconteceu. Eu estou dizendo que eu não sei. E tem pessoas que defendem esse fato. Indiscutivelmente, a aparição de Fátima foi o principal evento espiritual do século XX. Agora, se ele veio de baixo ou se ele veio de cima, eu não tenho autoridade espiritual para afirmar. Você entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, Maria... acendeu como Enoque e Elias que a gente estava conversando aqui? Não sei, eu não sei. Eu sei que Enoque e Elias acenderam porque está no livro ali, não é isso? Deus não permitiria que eu acessasse a palavra de Deus de forma A ascensão falsa. de Maria não está em Atos dos Apóstolos, não tá na Bíblia, é verdade. Aí você vai dizer, Parou ali. a Maria nunca teve relações com seu marido. Pessoal, você fala assim da mãe de Deus. Percebam, meus amigos, que primeiramente ele insinuou a possibilidade de um possível milagre ter sido causado pelo demônio. Pois bem, a sã teologia, atomista, inclusive, nos ensina que sim, o demônio ele é capaz de realizar certos prodígios que seriam simulacros de milagre, inclusive curas. No entanto, devemos entender o que realmente é o milagre. O milagre seria uma atuação sobrenatural sobre a ordem natural. É uma intervenção direta de Deus mesmo. Inclusive, todos os milagres são uma operação de ordem sobrenatural na ordem natural. Podemos dizer que, com certeza, de que ele foi agraciado com o milagre? É difícil dizer, mas se tal coisa aconteceu, com certeza o foi, visto que foi após receber o santo sacramento do batismo, sem o qual não podemos nos salvar. Correto? E coincidências não existem para Deus. Tá? Só pode existir com respeito a nós, mas não para Deus. E justamente por
esse milagre, por assim dizer, aconteceu logo após o batismo, não podemos atribuir isso a Satanás, ao demônio. E é muito mais fácil isso acontecer nas seitas protestantes, espíritas, etc., onde ali há falsos milagres direto. Sejam falsos milagres simplíciter, no sentido de ser um simulacro humano de fato, tá? Fraudes mesmo, seja por possíveis atuações preternaturais. Visto porque ali eles estão em uma falsa religião. E, bem, eu não vou adentrar em muitos detalhes com respeito à verdadeira igreja. E eu já deixei um vídeo aqui explicando por que apenas a Igreja Católica é uma sociedade sobrenatural. E que as seitas protestantes não o são. Também não o são as seitas espíritas, as macumbas e outras coisas mais. E eu não estou desrespeitando ninguém aqui, tá? Até porque o que não falta são vídeos aqui no YouTube falando da Igreja Católica de maneira muito pior. Então, eu como católico, eu posso falar isso também. Até porque seria injusto apenas o católico ser proibido de ser intolerante, não é verdade? Então, meus amigos, ainda tem uma segunda afirmação dele. Ele também insinua a possibilidade da aparição de Nossa Senhora em Fátima ser um prodígio demoníaco. O que não faz sentido. Razão porque tudo o que foi dito ali nas mensagens de Fátima estão na mais perfeita consonância com a doutrina verdadeira, levou muitas pessoas a se converterem, entre outras coisas mais. No entanto, Três Oitão, na sua absoluta ignorância teológica, falou que essa mesma aparição levou muitas pessoas à idolatria. Eu tenho um vídeo aqui já expondo por que Maria não é um ídolo. Meus amigos, com todo respeito, afirmar que a devoção mariana é idolatria é burrice. Tá? É a burrice em um grau muito elevado. Só não é uma burrice maior do que ser ateu. Mas isso daí é burrice. E ele ainda insiste nessa idiotice de crer que a devoção aos santos, inclusive a Nossa Senhora, é algo análogo à necromancia. Meus amigos, isso daí não tem nada a ver com isso. Necromancia, o nome já diz, é a adivinhação por meio de comunicação com os mortos. Isso quem faz são os espíritas. Mas não nós católicos. O que nós fazemos é pedir intercessão aos santos. Pedir para que eles rezem por nós. Porque não raro nós acreditamos que nossas orações são insuficientes. E para alcançar a maior perfeição, temos que pedir a intercessão deles, principalmente a Nossa Senhora. Razão porque ela, dentre todos os santos, é a que está mais próxima de Deus. E como sabemos disso? Porque ela é simplesmente a mãe de Deus, é a Theotokos. E outra, não acreditamos que os santos, inclusive a Nossa Senhora, estão mortos. Acreditamos que eles estão vivos na glória dos céus e principalmente a Nossa Senhora está viva. Porque sim, ela foi assunta de corpo e alma. E não adianta dizer que isso não está na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura não contém tudo.
Porque a lógica nos diz que a Sagrada Escritura não é a única fonte de revelação divina. Quem é que determinou isso, senão os hereges, os serviçais de Satanás, como Wycliffe e Lutero? Aliás, quem definiu a Sagrada Escritura como a palavra de Deus, senão a própria Igreja Católica? A Sagrada Escritura por si mesma não se prova a palavra de Deus. É necessário que uma autoridade defina como tal. E quem detém essa autoridade é a Igreja Católica. Não são as seitas. Ou será que é o Renato 38 quem define isso? Ou foi Lutero? Ou foi o Wycliffe? Ou foi outros vagabundos que definiram isso? Não. Quem definiu a autoridade da Sagrada Escritura como a palavra de Deus foi a Igreja Católica. Ponto final. E a razão natural também pode nos levar a crer que é conveniente que Maria foi assunta ao céu. Justamente porque nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado da carne de Maria. E Deus não permitiria deixar o seu corpo se corromper aqui na terra. Então, é evidente que convinha a ele preservar Maria da corrupção terrena e levá-la assunta ao céu em vida. E outra coisa, Enoque e Elias não foram assuntos como Maria. Justamente porque não diz ali que eles foram, digamos assim, levados para o céu sem experimentar a morte. Então, eles provavelmente não estão no céu. Estão em algum lugar que não sabemos aonde. E provavelmente creio que sejam as duas testemunhas. Isso é uma possibilidade. Mas não é claro, não é explícito que ambos foram assuntos. Eles foram arrebatados e não foram para o céu, porque o céu não foi aberto ainda. Não tinha sido aberto na época deles. Quem abriu o céu foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram levados para outro lugar, que não é o céu empírio, também não é o limbo dos patriarcas, justamente porque nenhum dos dois experimentou a morte aqui na terra. Então, eles foram preservados para uma missão escatológica no final dos tempos. Ou seja, eles ainda vão morrer para serem glorificados. Maria não. Se Maria morreu ou não aqui na terra, e provavelmente não foi uma morte violenta, não foi uma morte em que se experimentou a corrupção, em si uma morte suave, ou, como alguns piedosos acreditam que nem isso ela experimentou, seja como for, convinha a Deus levá-la diretamente ao céu de corpo e alma. Se ela morreu, provavelmente certamente foi ressuscitada se ela morreu. Ele é assunto ao céu. Se não morreu, foi assunta diretamente. O fato é que ela foi assunta e isso é dogma definido pela igreja e cremos nisso. E há razões teológicas e temos argumentos de razão natural também para argumentar a favor da sua assunção com base nos dados que nós temos. Maria, ela foi a mulher que gerou na carne o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado. Por que raios Deus deixaria digamos assim, aquela que gerou o seu Filho encarnado experimentando a corrupção terrena? Não faz sentido. Então, sim, é perfeitamente
razoável crer que Maria foi assunta ao céu sem experimentar a corrupção aqui na terra. Agora o pior que vem depois. Eu cortei esse pedaço aí, porque o corte inteiro tinha 2 minutos. Eu cortei os últimos segundos justamente por conta das barbaridades que ele falou, a falta de decoro que ele usou para se dirigir à Mãe de Deus. É algo que eu ouviria de um satanista, mas não de alguém que se diz cristão, entre aspas. Tá? Porque protestante, ele só pode se dizer cristão por analogia de atribuição extrínseca e imprópria. Porque eles não são de fato. Meus amigos, Maria não teve outros filhos, ponto. Quem afirmar o contrário é herege, é um blasfemador, é alguém que não merece um pedacinho do céu sequer. Quem diz isso está servindo a Satanás. Maria não teve outros filhos. Qual é a dificuldade de entender? E quem afirma que Maria teve outros filhos é um blasfemador, sim. É um blasfemador, não é apenas um herege, é um blasfemador. Está insultando a Mãe de Deus. Eu já disse isso no meu vídeo sobre Maria, e eu repito aqui. Maria não pode ter outros filhos porque ela mostraria uma ingratidão gigantesca para com Deus. Como se o próprio Verbo encarnado já não fosse o suficiente. Quem já tem o Verbo encarnado como filho, para que vai querer ter mais filhos? Já pararam a pensar nisso? E outra, para que vai macular o ventre, tá? Depois de gravar o próprio Verbo encarnado? Isso é de uma estupidez gigantesca, gigantesca. E tem outros argumentos aqui, mas não vou aprofundar. Veja o meu vídeo. Então, é essa a conclusão que nós chegamos. Estamos aí de frente. Vemos aí um blasfemador, sem qualquer decoro, com uma falsa modéstia, com uma falsa humildade. Realmente o 38 perdeu completamente o meu respeito depois dessas barbaridades que ele disse. E ele disse ainda como se não fosse nada demais. O que ele disse é diabólico. É completamente diabólico, é satânico. E qual é o ídolo dele? Porque o 38 ele é um idólatra também. Ele é o idólatra do Bitcoin. Ele tem mais respeito com o Bitcoin do que com a Virgem Santíssima. Essa que é a verdade. Ele não sabe também distinguir o milagre que é operado por Deus de um simulacro de milagre, um prodígio demoníaco. Ele é incapaz disso. Porque Deus permitiria o demônio realizar um prodígio após o batismo? Qual é a lógica disso? Então, meus amigos, cuidado com esses falsos profetas. Cuidado. Então, fica aqui. Tome cuidado com essa gente. Eu não vou recomendar. Aliás, eu já não estava recomendando, mas eu desde já não recomendo o 38 para mais ninguém. Mais ninguém. Eu cheguei a fazer isso em um outro vídeo meu, brevemente, porque não tinha visto ainda as barbaridades que ele falava. Apesar de saber que ele falava uma coisa ou outra. Mas aqui ele se superou. Superou. Então, considere seguir-me nas redes sociais, tornar membro do canal, ajudar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.